tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de dezembro de 2010, domingo. O verbete é o 1768, 4 páginas, 43 logias e 15 máximas. Eu quero lembrar que o detalhismo tem 11 máximas. O tema, escala interassistencial. A especialidade é interassistenciologia. Definição. A escala interassistencial é a listagem racional da disposição hierárquica dos assistentes interconscienciais existentes nas múltiplas dimensões evolutivas. Agora, na argumentologia nós falamos da taxologia, onde tem 14 categorias de consciências, homens, mulheres, conscientes e conscientes, compondo a escala interassistencial. E logo em seguida tem a caracterologia, com 15 categorias de consciências, homens e mulheres, coadjuvantes, vivendo em coexistência com as 14 componentes da escala interassistencial. Na remissiologia destacamos amplificador da consciencialidade, escala perceptiva das consciências, escolha evolutiva, faixa conscienciológica e potencialização evolutiva. A frase enfática: a autocompreensão e aplicação da escala interassistencial escancara o caminho evolutivo para a consciência lúcida por meio da potencialização do trinômio automotivação, trabalho, lazer. Você admite a teoria da escala interassistencial? Vá no esforço de pesquisar e aplicar tal escala? Agora pergunto. Há um mês, mais ou menos, venho praticando com frequência o EV e ouvindo e assistindo quando posso as tertúlias. Percebi, no entanto, uma série de ocorrências que interferem na minha intenção de conhecimento. Exemplo, tem ocorrido em casa a lâmpada que queima, lavanderia da cozinha que entope, o iPod que interrompe quando estou ouvindo as tertúlias. E pode ser interferência de assediadores, mas por quê? Se a minha intenção é positiva e penso na evolução. Não, o problema é que toda a casa precisa de manutenção. Sempre se queima a lâmpada, ainda mais agora. Isso é época de ano que queima muita lâmpada, devido à alteração de chuva, umidade e temperatura. Isso tudo aí influi nos processos. De modo que não é não, isso aí deve ser processo mesmo físico. Observa bem a sua manutenção. Outra coisa, arranje sobressalentes, arranje as lâmpadas que você usa, guarda. Todo mundo deve ter em casa uma despensa onde coloca sobressalentes. Não é só sabonete, shampoo, não, ou pasta dental, não. Precisa colocar lâmpada, bateria, quer dizer, pilha e outras coisas mais. Nós já tivemos debate aqui sobre isso. Pois é. Não sei o que fazer. Tenho uma irmã que tem um rapport com animais, gatos, cachorros e pássaros, e pessoas de idade e crianças. Se algo ocorre, parece que alguém os encaminha para a casa dela. Ela pegou 4 cachorros de rua e os cria. Tem uma cadela que tem 23 anos. Mas se ela não consegue salvar o animal, ou arrumar um lar para ele, ontem ela tentou pegar um cachorro de rua e não conseguiu. Ela fica tão chateada e fala que realmente Deus não existe, se ele existe é um péssimo administrador. Digo a ela que não podemos salvar o mundo. Ela me fala, se cada um fizer sua parte, não estaríamos assim. O que posso falar com ela? Olha, o melhor que você fala é para ela ver que ela já tem muita chance de estar disposta e ter mobilidade e oportunidade de salvar esses bichos. Pensa bem naqueles que nem podem andar. Ela então deve reconhecer a condição dela e abaixar a crista. Fala bem claro, tipo impacto-terapia, nu e cru. O que o senhor acha de casais que moram em casas separadas e em camas separadas? Até que ponto é viável para a projetabilidade? Olha, casal que mora em casa separada, isso aí é mal feito, isso não é casal, isso é gente separada.
Agora, a cama separada é outra coisa. Tem gente que precisa de cama separada. Por exemplo, aqueles que trabalham em horários diferentes, um não interferir no outro, é bom a cama separada. E olha, segundo o que consta, pelo processo afetivo, sexual, nada melhor do que na calada da noite um visitar o outro. Isso é antigo. Na década de 50 já tinha gente que escrevia sobre esse assunto. De modo que cama separada, é importante também ter 2 quartos com cama separada, em quarto diferente. Porque se um fica resfriado, o outro vai para lá até passar o resfriado para não pegar no outro. A pior bobagem que existe é o amor que pega resfriado. Isso não é amor, banana para quem tiver isso. De modo que, do ponto de vista de projetabilidade, a projetabilidade é da pessoa. Não tem nada que ver com outra pessoa. É ela que tem que ver como é que ela faz. Não deve interferir uma coisa na outra. Em tese, não precisa, não tem razão. Quais as dicas que o senhor pode me dar com a elaboração de um livro da Conscienciologia? A primeira dica é a seguinte: o que você tem para oferecer para os outros? O que você tem para informar a humanidade? O que você tem como bom desempenho que você pode dar exemplo para os outros? Escreva sobre isso. Esse é o caminho. A Conscienciologia é o estudo do cosmos. O cosmos é da consciência, de modo que entra por aí. Você quer falar alguma coisa sobre isso? No anterior o verbete é sobressalente. Aí tem 20 categorias de artigos, né? Para se manter. Que a gente tem que estocar. Exatamente. O estoquista. É isso aí. Estou lendo o livro Depois da Morte, de Leon Denis, e gostaria de saber a opinião pessoal do senhor sobre esse livro. Esse livro foi bom na época, mas você sabe, ele está muito demodé, né? Já passou muito tempo. Já está caminhando daqui a pouco 2 séculos. Já tem mais barba do que eu. Hoje já tem muito mais coisa, já se estuda a dessomática, os problemas todos da longevidade e outras coisas mais. Depois da morte ficou pequeno em relação a esse processo. E outra coisa que nós explicamos aqui sobre parapsiquismo já mostra determinados fatos, que lá no livro dele ele não toca nisso, nem pensava que existia. Moro na capital paulista, tenho 57 anos, sou casado há 27, tenho um casal de filhos muito ajuizados que sempre deram muito valor pelo desenvolvimento espiritual. Isso é a senhora que está falando. Leio muito a respeito, mas não sou adepta de nenhuma religião. Faz alguns dias conheci a Conscienciologia. Tenho estudado, assistido às tertúlias e apreciado e aprendido bastante. Se fosse possível, gostaria de receber uma ajuda para melhorar a energia do meu lar, porque muitas situações rotineiras, que são simples de fácil resolução, tomam proporções estressantes, deixando todos na casa desanimados. Procuro sempre manter o moral e otimismo em alto, mas tem horas que sinto que sozinho está ficando difícil, pois sempre falta apoio do esposo para manter um bom clima, e isso prejudica a harmonia dos filhos, que são bem tranquilos quando ele não está por perto. Escuta, você manda o nome dessas pessoas para a nossa TENEF, nós vamos trabalhar aí, mas seria bom a gente saber mais os nomes para entrar em detalhes, inclusive do seu maridinho. Manda no mesmo endereço aqui o nome da gente, que nós vamos trabalhar com isso aí. Vamos ajudar você. Pelo menos fazer força. Sou professor, tenho 62 anos de idade e nos últimos meses minha saúde ficou complicada, pois minha pressão arterial subiu e desenvolvi uma insônia muito intensa. Pela recomendação do meu cardiologista, tenho tomado Lioran e Rivotril para dormir, além dos remédios antihipertensivos. Nesse sentido, o que posso fazer para voltar a dormir normalmente sem o uso desse remédio? Que técnica bioenergética o senhor recomenda? Olha, o ideal é usar o estado vibracional e arranjar uma vida mais tranquila com as coisas. Outra coisa, tem que estudar com o seu cardiologista, se não é o caso de você fazer exercício físico. Como é a sua vida de exercício físico? Precisa ver o que você pode fazer. O que é que está funcionando em você que pode ser mexido? Isso aí é bom ver cardiologista. Qualquer coisa, escuta uma segunda opinião. De que modo o senhor analisa o trabalho de Helena Blavatsky, Annie Besant e Krishnamurti? Qual é a representação energética da lei do Umbanda? O que de fato ele representa? Olha aqui, Blavatsky, Besant e Krishnamurti, eu já falei muito. Estudo superado, que é o processo da teosofia.
Isso para nós hoje tudo é secundário, não interessa mais muito não. Agora, a representação energética da lei de Umbanda é o seguinte: a Umbanda é das seitas mais baixinhas que tem, as mais primitivas que existem de base africana. Pensa nisso, é seita. Então isso também está ultrapassado, demodé. A IEC, hoje é domingo, então eu vou falar pela terceira vez, é o terceiro domingo que eu falo aqui. A IEC gostaria de comunicar a todos aqueles que possuem terreno, condomínio residencial Vila Consciência e ainda não escrituraram, para que realize as escrituras dos mesmos com urgência, uma vez que são necessárias para fechar o balanço contábil e jurídico da IC em 2010. Você sabe, no fim do mês acaba o exercício desse ano 2010. De modo que quem ainda não passou a escritura, é preciso ver isso. Vila Consciência, quem é que tem terreno aí e que ainda não viu isso? Pois é, vocês já olharam? Mas ó, esse é o terceiro domingo que eu estou falando. Tá certo? Eu acho que um domingo antes, eu vou pegar a turma, eu venho com o Rabitatu na mão aqui. A gente vê o processo da escritura de uma maneira mais legal. Agora, eu quero falar para vocês que hoje é um domingo, dia do Conselho dos 500. A democracia pura na Cognópolis Foz. É a quarta reunião do Conselho dos 500 e confraternização do Dia do Voluntariado. Hoje no Auditório de Discernimento, das 15 às 17. Venha comemorar o Dia do Voluntário e participar de mais um grande exercício de democracia pura na Cognópolis Foz. 2 pontos principais serão discutidos. Eleição de 5 novos conselheiros para a Comissão de Gestão do Conselho dos 500 a tomarem posse no dia 6 de fevereiro de 2011 com mandato de 1 ano. A eleição ocorrerá pela autohabilitação dos candidatos. E caso haja mais de 5 candidatos, será realizado sorteio. 2. Deliberação sobre questões do plano diretor da Cognópolis de Foz do Iguaçu por meio de simples sistema eletrônico de votação. Participe dessa nova experiência democrática. Eu só quero ver se esse processo de sistema eletrônico funciona, porque eu não confio em eleição eletrônica. Eu, particularmente. Então, eu peço a vocês para examinar comigo se isso funciona direito. Como nós não somos muitos, pode ser que vai dar certo. E a gente tem que pôr gente que a gente confie. Vocês conversam com quem seja versado em computação. Um número é a coisa mais fácil que tem para mudar. E você mudando o número, ao que me consta pela aritmética matemática, você muda 1 milhão na hora. 1000 na hora. Então, eu não confio em máquina para fazer eleição. É muito difícil sair bem. Como nós somos poucos, pode ser que isso funcione. Eu quero dizer também que logo em seguida, hoje, vai ter a segunda parte do filme com duração de 1 hora e 30 minutos, do Mundo de Sofia, que é a introdução à filosofia que todos queriam ver em uma série condensada. Foi passada a primeira parte, agora vai ser a segunda parte. E vale a pena. Vai começar às 8h30 hoje. Lá acaba às 7 da noite. Aqui o filme começa às 8h30. Só uma coisa, também no Conselho dos 500 parece que vai ter uma boca livre, alguma coisa. Pois é, isso que eu ia falar, professor Valdo. Aqui em cima. Isso que eu ia falar. Vai ter boca livre, salada de fruta, sorvete. Por favor, sejam todos bem-vindos. Está vendo aí, todas as BCs podem ir lá. Sabe o que é BC, né? BC quer dizer magrela, quer dizer bicicleta. Toda moça e mulher magra pode ir lá para comer ou beber o sorvete, ou mastigar o sorvete. É muito importante. As outras podem comer alguma coisa separada do sorvete. Sorvete não. Eu estou falando aquelas que pode ser, são só as BCs, tá certo? Agora, eu vou sair daqui, lá antes das 3, estarei lá no Conselho dos 500. Quero ver quem não for, vai ter comigo também, tá certo? Eu estou fazendo uma porção aqui de desafio, duelo e competição, tá certo? Agora, eu queria indicar aqui para as pessoas que elas têm me pedido, que estão querendo aumentar e melhorar a leitura. Então, estão me perguntando quais são as editoras que eu indico.
Então, hoje eu vou fazer a indicação de 2 editoras. A primeira editora chama-se Editares, e tem a sede aqui. A segunda é a ArtMed. A ArtMed, que ela é muito técnica. Não fica pensando que é só coisa de medicina, porque não é. É parte técnica de ciência. Vale a pena ver. Aqueles livros que tem 2 colunas, toda página tem 2 colunas. Eles têm muito livro assim. Então, Editares e ArtMed. Eu estou indicando com alto nível, alta responsabilidade de fazer isso. Agora, outra coisa. Eu estou vendo que o Felipe está aí, né? Não é ele, né? Você tem até amanhã, segunda-feira, para entregar o seu verbete, senão eu vou pisar no seu pé. Tá certo? É mais um que faltava para a gente falar aqui. Eu confio em você, hein, Felipe? Vamos dar um jeito nisso. Verbete. Agora, é incrível como é que esse povo demora para fazer um verbete. Já pensou como é que vão demorar para fazer um livro? Lembre-se, a vida passa rápida. Se a pessoa não segurar, o negócio vai embora. Agora, outra coisa, eu queria saber, tem gente da Longevitar aí hoje? Já? Não. Longevitar? É só você? Tem mais gente? É? Ah, então. Então, o que eu queria fazer é o seguinte. Eu quero que vocês escrevam para mim um nome que vocês arranjaram para Longevitar. Como é que é? Associação Internacional, que não sei o quê. E outra coisa, se vocês estão de acordo, para eu colocar lá no verbete, Longevitar faz a avaliação da 4ª idade. Estão de acordo? Vocês estudam isso aí, me dão. Agora, tem gente da ressomatologia aí, hoje? Ressomatologia. É o... Dessomatologia. Tem você? O que eu quero saber de você é o seguinte. Eu posso colocar na dessomatologia, lá no verbete que nós estamos fazendo sobre a avaliação, colocar a avaliação da pré-dessoma? Está de acordo? Agora, ó, me dê também o nome oficial da associação que vocês estão fazendo. Para eu colocar lá direitinho, por favor. Tá certo? Essas 2 coisas vocês vão me ajudar a se entrar com essa informação. Eu não quero entrar nas coisas que não são minhas, né? A gente tem que ir com calma. A propósito, eu quero falar para vocês que eu estou fazendo um levantamento do povo da 3ª idade em diante que está aqui. Eu quero saber quem é que vive, que são os meus colegas. Eu estou querendo saber o que é que se passa, né, nessa história. Eu estava vendo, por exemplo, que eu estou muito bem com 78 anos. Sabe por quê? Aonde o povo vive mais tempo é no Japão. E no Japão, a média que os homens vivem é 76 anos. Eu estou com 78. Então, já dei uma... Nesse processo, eu já passei isso tudo. Estou me sentindo muito tranquilo dentro de mim. Estou com um livro da ArtMed falando sobre esses assuntos. E outra coisa, são índices feitos recentemente. De modo que a gente pode falar com uma certa autoridade funcional, né, no negócio. 76 é a média lá dos homens. As mulheres vivem mais, né, você sabe. Eles já estão mostrando que a mulher vive, em média, segundo lá as pesquisas recentes, 6 anos mais do que o homem. Então, por exemplo, se a minha irmã tem 90, eu tenho 78, eu ainda tenho mais 6 anos de vida, no mínimo. Tá certo? Não, tudo é um processo estatístico, não é? Se você for levar isso a ferro e fogo, você vai longe. Mas fala. Professor, eu tenho uma pergunta. Na página 5, no item tecnologia, na primeira linha já começa. As Fala técnicas... alto aí que a gente está custando a ver. Página Na segunda 5... linha da tecnologia, o que tem? Página 5, tecnologia. Já começa ali na primeira linha. As técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da conscienciologia. Por exemplo, eu gostaria, só para terminar, professor, só um pouquinho. Tem mais? Eu queria entender isso aqui aplicado à técnica da inversão existencial, a divulgação da inversão existencial, a divulgação, a primeira comunicação. Coisa é você ir lá na Sinvex e fazer uma razia, estudar tudo que tem lá, perguntar para todo mundo o que tem sobre a Sinvex. Com isso, você vai pegar um conhecimento no mês.
Você vai saber muita coisa, o povo está demorando 10 anos aí para chegar lá. Chega e anota tudo, leva o laptop, digita tudo que falaram. Em pouco tempo você vai saber muita coisa. Agora, faça umas perguntas inteligentes. Por exemplo, que livro você está estudando? Qual serviço você está fazendo? Que verbete que é que você já escreveu? Que artigo que é que você já publicou? Entende? Com isso você anda mais depressa. Você entendeu isso? Verbete, artigo, trabalho, interesse, meta. Pergunta isso tudo, para você saber o que os jovens estão pensando. Olha, a propósito eu quero falar para vocês que na neurologia, aí ó, na segunda linha, é escala interassistencial. Saiu escala interconsciencial, isso é um erro. Outra coisa, na principiologia está lá 2 vezes o processo da abnegação cosmoética. Mas aí isso está em excesso, é só cortar, está repetido. Mas tem ao todo 7 itens no princípio. Isso já, eu acho que o original lá já está acertado. Agora eu peço a vocês para dar mais uma olhadela, porque isso aí escapou. Agora pensem bem na taxologia e na caracterologia que nós estamos falando lá, na divisão da argumentologia. Mas olha, você entendeu tudo até aí? O que mais? Então, no caso, só para entender melhor, assim, eu perguntar isso dentro e fora da Sinvex, não é só não, dentro? Não, mas o povo da Sinvex. Pergunta para eles lá dentro. Para você saber a média, o que é que eles estão fazendo. Pode ser que você vai conseguir alguma ideia nova sobre esse assunto. Tá. Primeiro tem que ser deles, depois você vai escutar o resto. Agora, o resto, quem é que você deve escutar? Em primeiro lugar, Apex. Chega lá na Apex e faz também uma série de perguntas para tudo. Outra coisa, olha aqui, faça pergunta, um questionamento para a turma da diretoria da IC. Pega um por um e fala assim, o que você acha disso? O que você acha disso? Você entende? Com isso, você vai alcançar esse conhecimento da conscienciologia mais depressa e mais rápido. E mais sério. Agora, ó, arranja umas perguntas cretiníssimas para fazer a cada um deles. Então, chega lá para o Loche, pergunta. Entendeu? Agora, na Sinvex faz a mesma coisa, com todo mundo que seja da diretoria. E outra coisa, não espere que eles escrevam nem nada não, porque o povo aqui é muito devagar para escrever. Faz você mesmo, depressa. Escreva diretamente do laptop. Aquilo que a pessoa falar, você já anota lá. Aí você vai ter uma média. Você pode me dar alguns exemplos de pergunta? Por exemplo, a pergunta, o que é que você está fazendo? Fazendo o que eu estou falando do ponto de vista evolutivo, consciencial, sério. Qual a sua meta de trabalho? Segundo, você está escrevendo algum artigo sobre o quê? Terceiro, você já escreveu algum verbete? Aí, por que você ainda não escreveu? Uma outra coisa, você está em trabalho com algum livro conscienciológico? Outra coisa, que é bom você saber, o que você faz na IC? Qual a sua função? Qual a sua caixinha de trabalho lá dentro? O seu campo de atividade? O setor de serviço? Você entendeu isso? Sim. Com isso aí você vai longe. Em pouco tempo você vai saber mais do que a média aí das coisas todas. Obrigada. Tá, eu tenho uma segunda pergunta. Na sinergismologia, na última linha, sim, na página 5. O sinergismo, conhecimento, memória e presteza. Isso. A coisa mais séria é justamente isso aqui. É você manter o processo do conhecimento com uma boa memória e uma prontidão intelectual. Quer dizer, você está com tato psíquico, você pensar rápido sobre aquilo que você lembra. Entendeu como é que é? Então, essa prontidão, ela é mnemosomática, ela é memorial, é da memória, é mnemônica. Entende o que quer dizer? E, ao mesmo tempo, ela ajuda na sua questão de abrangência para chegar na cosmovisão. Põe aí, o processo cosmovisiológico. Agora, o sinergismo, conhecimento, memória e presteza, leva para isso. Entende? Pode falar. Com relação a
esses assistentes interconscienciais existentes nas múltiplas dimensões evolutivas. O senhor poderia comentar quais que seriam? Como é que é? O que você quer? Os assistentes, né, que aqui coloca a escala interassistencial. Por exemplo, né? O seu amparador, quem são esses assistentes? O seu evoluciólogo, algum serenão que está olhando para o seu lado, alguma coisa nesse sentido. Estuda aí, assistente da escala. Agora, você olha lá na exemplologia, o que é que eu falo? Tem a taxologia, mas tem aqui, ó, a escala interassistencial ignorada. A tabela interassistencial ainda não identificada pela Consim pré-serenona vulgar. Quer dizer, uma pessoa que nem pensou que tem amparador dos outros, que ela não tem. Se ela nem pensou, é que ela não tem. Agora, a escala interassistencial compreendida. A tabela interassistencial entendida e aplicada teaticamente pela Consim Luz, quer dizer, teórica e praticamente. Você entendeu isso aí? Sim. Então, o processo é esse. Agora, a primeira coisa, amparador, segundo, evoluciólogo, é o que a gente tem, mais assim direto. Certo. Aqui coloca nas dimensões evolutivas, né? Pois é. Agora, cada um está numa dimensão. Você está numa, eles estão noutra, cada um vai por aí. Certo. Professor, e detalhismo, tem a questão da principiologia, o princípio da convivialidade interconsciencial. Como seria isso? Como é que se dá? Convivialidade interconsciencial. Como é que se dá? A primeira coisa é o seguinte, que você tem que lembrar que você é igual a todo mundo. Que você é da interassistencialidade. Você tem que conviver com todo mundo. Segundo, que ninguém evolui sozinho. E tem que pensar o seguinte, que a convivência é inevitável. Então você tem que se adaptar e fazer um ciclo de relações. As amizades são fatores importantíssimos na vida evolutiva de qualquer consciência. E as amizades que eu estou falando não são só aqui na vida humana, não. É amizade para sempre. É amizade do ponto de vista evolutivo, em qualquer dimensão, hoje, amanhã, noutra vida, noutro corpo, noutra condição. Tudo isso, então, é importantíssimo para ver. Isso tudo é convivialidade. Que em várias vidas você vai acessando e se relacionando. Outra coisa, você nunca encontra com a pessoa a primeira vez. Você está sempre encontrando porque já encontrou antes. Tudo é reencontro. Verdadeiro encontro não tem para nós mais. Só tem reencontro. E também tem de situações diferentes. Você pode acessar um amigo, uma pessoa que se deu um evento... Existem as amizades ociosas que não valem nada, que você tem que deixar para lá. Não, uma situação que você viveu... Existem as amizades raríssimas, que são aquelas que você tem que cultivar, etc. Tal. Quando é possível. Hein? Quando é possível, né? Cultivar, às vezes está longe. Aqui. Depende da sua diplomacia, do seu convívio, da sua força presencial, depende também do seu objetivo. O que você faz na vida? Tudo tem técnica, tem método, tem recursos que você pode aplicar para melhorar a condição. Existem situações que você pode conviver com uma pessoa, um amigo, um conhecido, e em outra situação. Isso é igual a dupla evolutiva. A exigência deve ser descartada. Você tem que fazer concessão para viver bem com os outros. Senão você não vive com ninguém. Uma outra coisa, existe um princípio básico que é um binômio chamado admiração e discordância. Você nunca vai ficar em concordância total com uma pessoa. Não existe isso. Porque toda consciência tem experiência diferente uma da outra. Então você tem que discordar de certas coisas e estar de acordo com a maioria das coisas. A maioria das coisas você está de acordo com ela. Uma minoria você não está. Isso é discordância. Isso faz parte do serviço. Entende? O difícil é conviver, muitas vezes, e ajudar o outro nessa discordância. A evolução é baseada nessa discordância. É a diferença que existe entre os idênticos, os semelhantes. Então, por exemplo, sempre procurar uma forma de agir. Já foi feito 2 gêneros. Um de fêmea e o outro de macho. É para isso que é a base, é a dialética da evolução. Então, tudo tem que ter uma diferença. Não existe alma gêmea. Isso é besteirada de literatice. É bobagem, não existe. Entende? Não, o difícil que eu acho é na convivência, né,
lidar com aquele outro que tem ideias tão antagônicas e ao mesmo tempo precisa de assistência. Se tiver alguma coisa boa, você aproveita. Se não tiver, você fala o faroel. Bye, bye. E a assistência, professor, onde é que fica? A assistência você faz, começa a fazer para os gatos, cachorro. Você está entendendo? O vizinho, aquele que está mais doente, as minorias da sociedade. É muita gente que você pode fazer assistência. Mas tem o outro que está ao seu lado. Sim, mas aquele que chega, que não quer nada com você, você manda ele passear. Vira as costas, deixa ele plantado lá. Isso faz parte do serviço. O nome disso é esnobar. A gente tem que esnobar certas coisas. Não perder tempo com quem não quer melhorar. Sim. Por quê? Esse povo é da baratosfera. É com os réus. A vida está assim. É o que tem mais por aqui. Professor, na tecnologia já acrescenta aqui as técnicas da convivialidade sadia. Como seria essa técnica? Agora, seria você a lidar com o técnica etiológica do salto baixo. Nada de ter salto alto para você se comportar. Nada de ficar assim, olhando assim, o nariz revitado e olhando assim com o olho. Entende? Isso é a soberba. Vamos ser igual a todo mundo aí. Pelo contrário, é melhor às vezes, de vez em quando, você ficar até com low profile, mais embaixo, para você ser entendido. Às vezes vale a pena. Professor. Você entendeu, né? Até aí, né? Certo. E também me chama a atenção a questão do princípio da evolução interassistencial. O senhor pode comentar alguma coisa? Onde é que está isso aí? Na principiologia, o princípio da evolução interassistencial. O princípio da evolução interassistencial. Isso aqui é o que nós estamos falando já há algum tempo aí. A primeira coisa é o seguinte, não há evolução sem interassistencialidade. Eu ajudo você, você me ajuda. É assim que é a evolução. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos de uma equipe para evoluir. É um grupo evolutivo. É o que nós chamamos de grupo karma. Agora vai chegar num certo ponto que você vai fazer o polikarma. Então você vai ajudar os outros sem esperar retorno. Entende? Então isso já é o polikarma. Você já saiu do grupo, você já entrou na coletividade maior. Você está na humanidade e na para-humanidade. Essa é que é a técnica, é por aí. Agora o problema todo é que esses princípios são irretorquíveis, inquestionáveis. Não adianta brigar com isso. Tem uma palavra em português que chama inconcurso. Quer dizer, não precisa mais de debater sobre isso. Isso é ponto pacífico. Entende? Então, pondera bem essas coisas. Agora aqui, outra pergunta. Alguns petistas me informaram que alguns veículos de comunicação são tendenciosos ao PSDB. Veja, Época, Estadão. Citaram o Luiz Nassif como jornalista que foi excluído por sua neutralidade política. Este acusou a revista Veja de inventar fatos contra o PT. Como não ser manipulado por falsas informações? Sim, mas olha, não é só esse povo, não. O PT tem muita coisa que fala a verdade, mas eles também não admitem. E outra coisa, tem gente que só fala a favor do PT. Tem uma revista aí que chama Carta Capital. Olha lá, que é tudo a favor do PT. Então, vamos devagar com a dor, que a situação do Brasil está começando a ficar muito definida em matéria de comunicação. Olha bem o que quer que você faz. Agora, não seja manipulado, nem para um lado, nem para o outro. Porque as manipulações são horríveis. Qual que é a capital da manipulação? Adivinha? O nome no Brasil é Brasília. Agora, outra pergunta. Faço parte de um grupo sério de estudo e pesquisa sobre espiritualidade e projeção astral. Foi proposta uma atividade de encontro astral coletivo toda quinta-feira, quarta-feira, às 2h da manhã, com o intuito de te ajudar. O local escolhido foi Fernando de Noronha, no Morro Dois Irmãos. Qual a opinião do senhor sobre esse tipo de trabalho? Caso positivo, o que o senhor sugere sobre o caso? Olha, isso aqui é uma das técnicas que a gente já usava há mais de 5 décadas aí para trás. Agora, o problema é muito difícil dessas pessoas se acertarem por aí. Tem que insistir, ter muita paciência,
se preparar bastante e ter muita afinidade entre aqueles que querem se encontrar. Quando a afinidade é maior entre as personalidades, ela se encontra com menos dificuldade. Agora, o problema é o seguinte: é bom ver a geopolítica, ou seja, a geografia política do povo onde mora, que não precisa fazer umas coisas muito longe, porque isso afeta a psicologia do projetor. Quando pensa que é muito longe, ele começa a fazer besteira na cabeça, bicho de goiaba na cabeça. A gente sabe que energia e consciência não tem tempo nem espaço. Não há um processo, se supera isso. Mas a psicologia influi em determinadas pessoas. Então, essa equipe que quer se encontrar fora do corpo, precisa saber muito bem disso. Então, arranjar no mapa um local que seja de confluência e não de distanciamento. Essa confluência pode ajudar as pessoas. Então, por exemplo, o cara mora em Manaus, o outro mora em Porto Alegre. Então, eles vão se encontrar, por exemplo, em Uberaba, fica no meio do caminho. Então, a situação é melhor na questão do encontro. Isso tudo é experiência de dezenas de anos em matéria de projeção. Pensa nisso. Então, dando só umas dicas. O mais vocês vão tendo com o tempo. Com tudo no laptop, vocês vão aprender muito mais coisa para encontrar fora do corpo. Agora, ó, o encontro extrafísico pode trazer uma série de benesses, de benefícios, de coisa boa. Mas agora, até chegar lá, é preciso de muita projeciocrítica. Quer dizer, a pessoa tem que ser muito crítica para afastar, descartar todos os tipos de onirismo, de sonho, de pesadelo que ela está pensando que é a projeção. Professor. Pode falar. Aqui na página 7, na taxologia, você pode fazer uma diferenciação, assim, para ficar mais claro aqui, do número 1 com o número 2? Isca interconsciencial lúcida, isconologia, e a consim-lúcida, holomaturologia. Uma consim-lúcida, nós estamos falando que ela é lúcida sobre os princípios básicos da evolução, da cosmoética, da prioridade e da conscienciologia. A isca interconsciencial lúcida é aquela que já faz a interassistencialidade sendo lúcida. Ela já sabe, por exemplo, fazer a escagem de uma consciência física, acompanhar a ela e ela fazer o encaminhamento. Que é aquele trinômio. Recepção, que é o acolhimento, a instrução, que é a orientação, e depois o encaminhamento, que é a indicação da pessoa, ou da consciência. Professor. Não desliga quando você estiver falando, não. Permaneça com o negócio que é melhor. Então, para a consciência lúcida, o que falta, para a isca lúcida, o que falta para ela é a isca lúcida falta ampliar o índice percentual de lucidez. Nunca a pessoa tem a lucidez de uma consciência livre. Então sempre tem mais lucidez para ser alcançada. Você entendeu a diferença? Nunca a pessoa está totalmente lúcida do jeito que a gente precisava. Pode ser mais. Pode falar. Eu queria apresentar aqui para o senhor e para o pessoal uma equipe bacana aqui que tem ajudado a gente há mais de 6 anos. É um pessoal que está participando, que ajudou nos projetos de questão da construção desde lá atrás, do mega empreendimento, discernimento, aqui no tertuliário. O pessoal que está sempre ajudando nos projetos voluntariados e a gente que também trabalha comigo no escritório na parte de residências e construções que ajudam o pessoal. A turma aí trabalha onde? Essa turma aqui, todo mundo é estudante de arquitetura, engenharia e arquitetos. Gente, então umas palmadas para eles. A turma está cheia de vida, as aulas são boas. O pessoal que provavelmente vai estar ajudando também no campus da Civex, né? Então, tem aqui a Deise e o Marcelo, que são estudantes. Duas moças bonitas no meio da opção de rapazes. São 5 rapazes, tem 2 moças. 5 a 2 aí, né? Isso. Fernando, Diego, que ajudou também lá no discernimento executivo. O Maicon e o seu Wilson provavelmente vão estar trabalhando na construção lá do serenário. Gente, a casa é de vocês, tá certo?
Já falei para eles perguntarem o que eles quiserem, qualquer dúvida, só pegar o microfone e perguntar. Sintam-se em casa, ok? Mas olha, pode falar. Valdo, a gente pode considerar essa taxologia na página 7 a expansão da escala evolutiva? A expansão da escala evolutiva. Tem os 4 itens novos aí, o 2, o 4, o 6 e o 9. A mini-peça autoconsciente, o usuário das centrais da física. Isso tudo é expansão. Pode ser inserido ali na escala evolutiva, né? Tá. É o caminho. E uma outra pergunta é a seguinte: é possível a pessoa usar a central extrafísica sem lucidez? Está usando a energia? Pode ser, mas isso dura pouco, é por pouco tempo. Por quê? Ou ela fica lúcida, ou não acontece mais nada. Então, no item 9, não seria melhor colocar o usuário lúcido das centrais extrafísicas? Usuário da central. Não, mas isso quando a gente está falando, aqui, automaticamente. Ele tem que ser lúcido, porque senão ele não é usuário. Você está entendendo? Vem cá, ele tem que ser lúcido, senão ele não é usuário. Eu perguntei se pode ser usuário sem lucidez. Sei, não, mas a lucidez que nós estamos falando é o seguinte, por exemplo, um amparador chega e faz uma ligação para ele. Sim. Se ele não percebeu aquilo, não se tornou lúcido, aquilo fica por aí mesmo, não vai prosseguir. Tá. Entende? A gente tem que pensar isso. O usuário da central extrafísica só pode ser aquele que fez a ligação. Agora, pode ser que no início vem um amparador, força a barra, dá um extrapolacionismo, ajuda a pessoa. Isso tudo tem, né? Foi mencionada a questão da prontidão assistencial. Sim. Uma pessoa, para poder ter prontidão, ela tem que ter um certo preparo para poder estar disponível para assistência. Como é que a gente pode avaliar, por exemplo, você falou a questão da lucidez, quando existe um processo de omissão na assistência, uma omissão lúcida de fazer uma assistência, por exemplo, um tenepsista não, já... Isso aí é porque a pessoa não é lúcida. Oi? Ela não é lúcida sobre a interassistencialidade. Então ainda tem muita coisa pela frente. Okay? A interassistencialidade, quase sempre, ela faz assim uma intensificação de atividade. Nunca a pessoa fica muito igual. A própria TENEPS é assim, com o passar do tempo aquilo vai aumentando sempre. Então isso tudo a pessoa tem que estar de olho e tirar proveito disso. Ver como é que é. Agora, quem está engatinhando, quem tem lacuna, vai dar essa, quem é desorganizado, quem é disperso, isso aí, você não pode contar com isso. Nós estamos falando de gente lúcida. A maioria aqui já tem lucidez. A turma de tertuliano, que frequenta aqui com assiduidade, já tem alguma lucidez nisso, porque é muita maceração do cérebro que é feita diariamente. Alguma coisa sempre sai, né? Não é? O torniquete vai apertando. E outra coisa, vai também afinando as cordas, né? As cordas. Agora, por exemplo, eu posso tomar como base, por exemplo, que uma omissão na assistência, quando ela é com finalidade, por exemplo, individual, que ela é egoísta, ela está mal. Sim, mas isso é o normal, às vezes dela, ela é egoísta, é assim. Você não deve contar com ela, exclui, esquece, passa para outra. Uma pessoa que ainda não descobriu que é necessário fazer a interassistencialidade, ela está muito atrasada. Esse é o primeiro passo para a vida evolutiva. Nós aqui, eu acho que a nossa turma mesmo, o povo daqui, Cognópolis, todo mundo está sabendo disso. Só de vir para Cognópolis é porque a pessoa já tem alguma ideia de assistência. Se ela chega aí, desvia aí, já é outro problema. Mas o nível disso não chega a 12%. É mais ou menos 11% atualmente. Por quê? Faz a auto-enganologia. Pela estatística nossa. Muito embora a estatística ainda não está oficializada, que a instituição está começando a aparecer ali através do Fábio. Qualquer hora aparece com ele. Professor, aproveitando aqui Já querem pedir para você, um dia desses estavam falando aí, as estatísticas, uma listagem que eu vou te contar. Não vai no bico, não. Olha aquilo que seja essencial de início. Depois você pensa no resto, porque senão
Está entendendo? Eu não quero que você vai ficar zureta. Esse aqui é o nome. Professor. Sim. Professor. Aqui, professor. Na página 7, na taxologia, item 7, ser desperto assistente. Quando a pessoa é desperta, já não é um assistente, não? Pois é, por isso é para chamar a atenção. Tá, é para chamar a atenção. Senão, o ser desperto para ter boa vida. Então já está chamando. Então mais para chamar, né? Porque senão seria. Não está errado. Bem redundante. Tá, não é redundante. Tá. O senhor arredondou já. Ok, obrigado. O negócio é falar a coisa. Claro. Tá bom. É isso? Quem é que está com? É você? O senhor tinha falado antes sobre o local de confluência, né? Que pode ajudar no encontro, criar uma situação melhor para o encontro. Né? Eu comecei a pensar assim, nas pessoas que também criam essa confluência na assistência. Como se fosse assim, elas são pontes para ajudar ao assistente ou assistido. Como é que a gente pode identificar melhor essas pessoas? A identificação é fácil. Eu vou te falar bem claro, você vai ver a lógica. A primeira pessoa que é assistida pelo assistente, se é homem, é a duplista. Se é mulher, é o duplista. Quer dizer, é a companhia da dupla evolutiva. Esse é o primeiro assistido. Então, a dupla é construída de quê? Vice-versa, ou reciprocamente, ou mutuamente, é o assistente e o assistido e o assistente. Por isso que tem a cabeça do casal, tem essas coisas todas. Quem tem mais jogo de cintura com estado vibracional, quase sempre é a cabeça do casal. Presta atenção, que começa por aí. Agora, o que é a dupla evolutiva? Nada mais do que a pinguela para a mega fraternidade. Entende? É a pinguela. Vai lá. Quase sempre é aquela ponte feita de corda, que balança muito a hora que a pessoa vai andando, sabe? É por aí. É a primeira que tem. E outra coisa, às vezes demora muito até chegar do outro lado. Tem que ver como é que é. Mas é o caminho. Não. Porque às vezes você fala para a dupla, tem isso. Né? Aí chega uma outra pessoa, fala a mesma coisa, aí cai a ficha. Você fala assim, nossa, mas eu falava há tanto tempo isso, né? Mas uma outra pessoa vem de fora. Não, é como o nós fala, eu não te disse. Isso aí já era. Esse negócio do não te disse não interessa mais, porque depois da porta arrombada não adianta pôr fechadura. O processo é antes. O problema é que o negócio da prontidão, não é só a prontidão da assistência, é a prontidão também de recepção da neo-ideia. A ideia nova. As pessoas têm que estar preparadas para isso. Isso é que chama neofilia. A pessoa gosta da coisa nova. Ela não pode ser neofóbica, ela não pode ter medo da coisa nova. Esse é o caminho. Para ampliar o processo de assistência, isso aqui é o melhor. Tem lógica para você isso aí, até aí? O que mais? Existe uma maneira, então, de a gente aumentar essa recepção da neofilia nas outras pessoas? Tem. Através de energia? Deve anotar como é que é e aumentar, em primeiro lugar, a sua eficácia, sua eficiência, seu desempenho. Como é a sua performance? O que você tem feito no desenvolvimento desse trabalho? Isso pode melhorar, mais depressa. Toda pessoa pode melhorar. Tudo tem jeito. Entende? Aquilo que você procura, você acha. Olha só, a lógica disso tudo baseado em fatos. Então, o problema todo nosso é o seguinte, estudar os fatos e, mais sério ainda, estudar os parafatos. Isso aqui é a base. Estudar os fenômenos e, mais sério ainda, estudar os parafenômenos. Com isso, a gente caminha mais depressa. Agora, o que nós precisamos estudar mais são os fenômenos, ou seja, os fatos, que é a vida da consciência. Depois nós vamos ser conscientes, aí é que vem os parafenômenos. Então, os parafenômenos é um percentual menor.
Entende? Mas você precisa também já saber, porque senão você perde o track, você perde a sua orientação, você sai da pista principal, acaba com o processo da diretriz. É preciso ter a diretriz, para isso é preciso lembrar do parafenômeno, que é a paraprocedência da pessoa, de onde ela veio. Você vai voltar para lá. Todo mundo está aqui temporariamente, para fazer uma excursãozinha. Olha bem, o que você está fazendo com isso? Não adianta querer levar mala, porque essa não permite. O avião não carrega excesso. Então não tem jeito. Tem que deixar tudo por aí. É um cara que tinha muita dificuldade com essas coisas. Isso foi mais ou menos na década de 60, lá no Rio. Então eu disse para ele o seguinte, ó, você vai fazer uma coisa muito séria. Como você é obrigado a viajar, você agora vai fazer a próxima viagem sem levar nada. Você vai levar a roupa do seu corpo, o essencial que você tem, e mais nada. E não pode trazer nada quando você voltar para o Rio. Você aguenta fazer essa viagem? Não aguento. O que é isso? Isso é um desafio? Eu quero. Minha filha, o negócio deu tudo para trás para ele. Ele chegou quase que chorando para mim depois da viagem. Eu achei que eu era o máximo, não era nada, uma vergonha o que aconteceu. Mas agora, ó, eu vou fazer uma segunda viagem e vou ter êxito. Essa minha foi muita falha. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, aquele macete que eu falei para você não fazer, você fez, assim, volta, não teve outro jeito, eu tive que fazer. Qual que era o macete? Ele não podia telefonar para ninguém para pedir ajuda ou informação. Você está entendendo? Eu tinha que ir sabendo tudo que eu tinha que cumprir, sem precisar levar nada. Para ele ver que o processo dele todo é dele. Com isso, ele ia saber como vai ser depois que ele dessomar. Porque ele não vai levar nada. Então é só aquilo que ficar dentro dele. Agora veja, eu não recomendo isso para todo mundo, eu não posso. Tem gente que vai dar com os burros na água, é capaz de voltar antes gritando. Não é chorando, não, gritando. Então você veja bem como é que as pessoas são presas a determinadas coisas. Pensa nisso. Agora essa técnica, eu nem fiz verbete dessa técnica, eu nunca mexi nisso aqui. Eu já toquei nesse assunto uma vez, lá no holociclo, com a turma que estava lá, que estava precisando de fazer, eu estava explicando esse caso desse meu amigo. Outra coisa, na segunda viagem deu certo. Esse é que eram os caras desse tipo que a gente precisava de colocar aí na dessomatologia, para trabalhar com essa turma. Esse está sabendo tudo. Agora, a dessomatologia talvez é no caso de usar essa minha técnica. Mas tem que ser com mascate, com um cara que trabalha na área, alguma coisa, os caras que fazem muita viagem. Agora, melhor da história. Você já pensou pegar uma dessas moças ou senhoras aí que gosta de viajar, fazer muito turismo, e a gente falar isso para ela? Não pode levar nada e não pode trazer nada. Agora é capaz dela desesperar. Essa técnica me lembrou o labirinto, né? Tem uma... Essa técnica da viagem, sem ter contato com nada, lembrou o labirinto, né? Criar um labirinto, fazer um laboratório e a pessoa se vira sozinha. Até um certo ponto é. Mas o caso todo é o seguinte: a pessoa vai melhorar a capacidade de abordar a qualificação do que ela faz. Então, com isso, ela se habilita melhor a qualquer coisa que ela faça. Aquilo melhora a qualidade do esforço, do desempenho. Entende? Agora, olha, um profissional, por exemplo, conforme seja ele tem que estudar isso muito. Ele não pode fazer isso sem marinheiro. Senão, fica tudo furado a viagem dele. Tem que estudar muito. Entende? Agora, por exemplo, vamos supor, ele perguntou para mim, você sabe, o cara é super inteligente, esse cara que eu conversei com ele lá do Rio. Eu conhecia bem, por isso que eu falei com ele. Mas a primeira questão que ele fez foi assim, ó, se você vai me fazer uma proposta dessa, isso é um verdadeiro duelo. Da minha parte também eu quero saber uma coisa. Você já fez isso? Eu falei assim, já. E mais de uma vez. Eu fiz muita viagem aos Estados Unidos sem levar nada e sem trazer nada.
só para agir sobre determinado ponto de ideia. Tudo em cima do lance, sem nada. Onde eu era solteiro, eu fiz isso várias vezes. Outra coisa, eu fiz viagens homéricas, né? Por exemplo, num dia só, você sair de São Francisco e ir a New York, depois de New York, você voltar para Los Angeles. Um dia só. Tudo isso eu já fiz. Outra coisa, você ir ao Oriente e voltar em 3 dias. Isso não é fácil. Tem também o acidente de percurso, quando a gente sai para fazer alguma itinerância e que as malas não chegam. Não, não é isso. Você fica no aeroporto, que atrasa o avião, que não sei o que é. Pois é, mas agora veja. Assim você tem que colocar um jeito de ter céu de brigadeiro. Você chega com a cara que estava tudo. Agora veja, isso tudo ele tem que estudar, né? A viagem que ele vai fazer, quando ele vai fazer, qual a companhia aérea que ele vai usar. Mais de uma vez, né, Val? Isso aí aconteceu muitas vezes, de chegar e a bagagem agora, não chegar. Eu fiz viagem assim e o negócio deu certo. Tudo que eu precisava eu arrumei. Agora, por exemplo, não é todo mundo que tem uma necessidade. Por exemplo, você está aí em Foz do Iguaçu e precisa de conversar com a pessoa na França, mas da boca para o ouvido. Você sai num dia, vai lá, passa um dia e volta no outro. Isso é outra coisa. Essas viagens assim, singulares, elas são mais fáceis. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando é a viagem mesmo normal, da pessoa aí, que faz uma série de trabalho. Agora, ó, que isso funciona, funciona. Agora, eu não posso popularizar uma condição dessa, ou exigir isso. O povo não está habituado com isso. Isso aí é demais, é pedir muito. Tá vendo? Esse é o motivo que eu evito de dar. Estou falando hoje com vocês porque é justamente esse caso aí. Você tocou num assunto, não é todo dia que o povo toca. Entende? A Conscienciologia trabalha com polikarma, tal qual o professor já afirmou nas terturas. Seus livros estão recheados de atrativos para a prestação de serviço. Fazer a tenepse alcançar a dispersidade. Praticar tal técnica com interesse em alcançar a dispersidade é contraditoriamente ainda, egoístico, por mais que a dispersidade seja valiosíssima. Mas isso, você está dando um jeitinho de piorar uma condição que é positiva, não adianta. O que eu estou falando, fazer a tenepse para alcançar a dispersidade, porque esse é o caminho, não tem outro jeito. E outra coisa, fazer a tenepse para alcançar o fiex, não tem outro jeito. Trabalhar para o outro esperando a recompensa da dispersidade e muitos outros benefícios que a Conscienciologia oferece para quem trabalha na área assistencial, trabalhar para receber o salário, o retorno. O professor já disse, estou fazendo um trabalho danado para ver se melhora a minha evolução. O professor não diz, estou fazendo um trabalho danado para outras consciências, porque precisam. Assim é que é, e só. Ainda esperando, por mais que seja bom o retorno da evolução, onde está o polikarma? O polikarma está que uma pessoa que pratica a tenepse, ela é obrigada a fazer o polikarma no tapa, a força, a faca no peito, não tem outra saída. Eu te pergunto, agora eu faço isso há quanto tempo? Faz mais de 50 anos. Eu estou fazendo polikarma ou não? Eu estou pensando em mim ou estou pensando nos outros? E a vovozinha vai bem com você? Presta atenção, como é que fica? Vamos entender. Agora, você está querendo se salvar. Ele está se defendendo da condição dele que ainda não chegou nisso. Tem gente melhor do que você, lembre-se disso. E outra coisa, gente que às vezes estudou menos do que você e está numa condição melhor do que você. Sai dessa. Como é que fica? Vamos pensar bem uma coisa dessa. Agora, pensa positivo na história, mas não fica arranjando malandragem, tipo carioca, para saltar de banda com a situação. Não adianta. A policarmalidade existe, e eu te digo, a partir da tenepse, presta atenção, pega o meu manual da tenepse, olha bem, o que é a policarmalidade? Ele está forçando a barra. Esse aí é um negocinho sofisticado. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. O senhor falou agora há pouco sobre manter amigos. Todas as pessoas com quem convivo não aceitam as ideias da Conscienciologia. Tá. Quer dizer que você não está na baratosfera, não. Mas é uma pergunta, né? Eu acho que... O
Sou uma pessoa que gosta de coisas novas, mas meus amigos e familiares acham isso um absurdo. Todos têm dentro de si esse ranço das religiões, católicos e umbandistas. Por fim, me afastei. Quando faço a PENEPS, penso nos amigos, parentes, meus vizinhos e como o senhor falou no Cosmos. Fiquei preocupado quando o senhor falou que precisamos das amizades para evoluir. Acha que estou fazendo tudo errado? Não. Escuta, arranja mais amizade. Que tal se arranjar? Hoje é domingo. Que tal se arranjar umas novas amizades? Amizade tem demais. Presta atenção, a Terra está chegando a 7 bilhões de pessoas. Uma boa parte dela consegue até andar. Olha bem como é que é isso. Uma boa parte também, tudo é adulto. O senhor comentou que não existe almas gêmeas, mas um casal que se programa no extrafísico para renascer e se encontrar aqui na Terra para evoluírem juntos e superam suas dívidas, não seria, de grosso modo, almas gêmeas? Alma gêmea é a vovozinha. Elas não são idênticas. Presta atenção. São almas, aqui ó, para fazer um negocinho com você, te oferecer um desconto. São almas assemelhadas, similares, que se parecem, são muito parecidas. Ele chama Aparecido, ela chama Aparecida. São muito parecidas, mas não são almas gêmeas, tá certo? E a vovozinha, vai bem? Raciocínio. Valdo, sim. Mas podem ser almas algemadas, né? Almas algemadas. Pois é, mas aí você já piorou tudo, Marilson. Tem que pensar. Você já piorou tudo. Algemadas. Calma. Calma. Aí já piorou tudo. Outro aqui. Sinto vontade de escrever e, mais do que isso, sinto necessidade de escrever. Mas as ideias são soltas, não tenho conseguido organizar as minhas experiências de vida para escrever algo que seja realmente útil para as pessoas. Tenho 49 anos, sou médico e tenho me programado também para organizar meu trabalho no sentido de propiciar a prática da TENEPS. Nesse sentido, surgiu a oportunidade de um curso de pós-graduação em psiquiatria. O senhor vê algum amparo nesse processo? Olha, a psiquiatria é uma das áreas mais difíceis da medicina. Vale a pena. O que é que você acha? Pensa nisso. Agora, ó, começa a anotar suas coisas no laptop para você escrever um livro. Você vai lá, você vai chegar nisso. Você, o que está faltando em você é uma coisa só, experiência. A hora que você começar e pegar o jeito, você vai longe. A gente está sentindo isso aqui, eu estou sentindo isso aqui com o amparador. Tem gente que ajuda esse homem. Você tem ajuda extrafísica, muito sério. Eu senti aqui. Sou uma pessoa que não ligava muito em otimizar o tempo. Desde que passei a assistir às tertúlias, tenho procurado me organizar em todos os aspectos. Mas isso está criando um problema com minhas irmãs. Marcamos uma viagem para São Paulo. Minha irmã disse, estou pensando em ir depois do dia 27. Eu disse, tá, mas qual o dia e o horário do voo? Ela disse novamente, depois do dia 27. Isso para mim é vago. Ela disse que depois que eu passei a ver a tertúlia, eu passei a ser uma chata. Estou errada em querer as informações com mais objetividade? Não. Você está certo. Cria a ingresia que for com essa sua turma, mas dê o exemplo que você quer andar direito. Não precisa de ser monte, nem monquear, mas é preciso se organizar, ter disciplina, ter ordem nas coisas. Isso aí é uma necessidade. Outra coisa, fala com as suas irmãs o que tem. Se elas têm algum problema com minúcias, com detalhes, começa a examinar as bobagens das roupas que elas têm. Assim, realmente você está ruim de ir. A hora que ela aparecer com a roupa atrapalhada, fala com ela, olha aqui, ó, falta um detalhe nisso. Ó, está rasgado aqui. Ó, está faltando um botão, não sei aonde. É bem possível que elas sejam assim. Se elas não têm horário certinho, às vezes a roupa também é desleixada. Então começa pela roupa, porque é isso. Você vai mexer na hombridade, no orgulho, na vaidade, na dignidade, em tudo dela. Ela vai cair em si. Como é, irmão? Aguenta. Vale a pena. Pensa nisso. Agora, são tudo irmãs, ela também era. Agora, é engraçado aqui, o sobrenome dela. Sobrenome. Não, você sabe o que é, né? Isso aí é mais disso. É a pessoa
Professor. Agora, gente, tem mais. Você pode falar, papai. Página 7, em taxologia. Sim. Item 1 e 2. Que número? O primeiro e o segundo. Eu já falei. O que você quer? Eu queria o ponto de viragem entre a consim lúcida para chegar na isca interassistencial lúcida. Não, o processo todo é a pessoa começar a fazer assistência, ver tudo o que ocorre o tempo todo, através do estado vibracional. Começa pelo estado vibracional. É aí que ela faz o ponto de viragem. Sem isso é difícil. Uma pessoa pode ser lúcida, mas não cuidar do parapsiquismo. Só cuidar da vida física aqui, ó. Dia a dia, o variado, arroz com feijão. Vamos pensar nisso. Professor, o foco do parapsiquismo, o senhor sempre traz a ideia da organização. Então, o ideal é a pessoa inserir o parapsiquismo na sua rotina útil para conseguir dar mais valor e trabalhar. Possível, se for possível. Pode falar. Uma coisa que me chamou muita atenção foi aqui na binomiologia, o binômio mega-reflexão, maxi-percepção. E quando... Mega-reflexão, maxi-percepção. Mas veja, a técnica das 5 horas de auto-reflexão é para chegar nisso aqui, para ampliar a percepção da pessoa. Eu queria que o senhor... Agora, ó, essa percepção é lembrar, é percepção mais mental. São as faculdades mentais. O processo, por exemplo, da elaboração do pensamento, o juízo autocrítico, o processo da associação de ideias, entende? É ampliar isso aí. Agora, isso tem a ver com o que o senhor estava falando sobre a questão da eficiência interassistencial da pessoa, né? Bem, isso é uma técnica que pode ajudar a aprofundar. Pode. Como que a pessoa pode fazer isso dentro do contexto da TENEPS, por exemplo? A TENEPS, ela se organizar mais para isso. Por exemplo, fazer umas perguntas cretinas para si mesmo. O meu horário é o mais eficaz para as minhas 24 horas no dia? Isso aí é a primeira pergunta. Porque tem gente que arranjou um horário do jeito que foi desde o primeiro dia que começou e nunca raciocinou sobre isso. Ela não investiga, ela não pondera. Então ela tem que ver, por exemplo, se eu mudar o horário, quais são as desvantagens, quais são as vantagens? Tudo isso, fazer uma listagem disso. Uma outra coisa, outra pergunta que eu tive. Que nível que é o meu de contato e interrupção com o meu amparador? Eu já consigo alguma coisa? Qual foi aquilo que eu vi como um parafato mais sério que eu auri, que eu consegui captar do amparador? Até o momento. Agora, a hora que você descobrir que teve alguma coisa que aconteceu nesse sentido, você vai perguntar para você o seguinte: por que isso aconteceu? Qual foi a causa? Eu posso repetir isso que eu vou conseguir mais. Você está entendendo como é que é? E por aí você começa a fazer as avaliações da sua TENEPS. É isso que eu falo para a pessoa estudar a TENEPS. O ideal é você escrever o seu manual da TENEPS pessoal. Não é aquele que eu escrevi. Aquele eu dou as dicas iniciais. Mas o melhor livro de TENEPS é o seu, que você está escrevendo para você. Pensa nisso. Isso através do laptop, você anotando os dados, você vai longe. Uma pessoa em 3 anos, ela pode fazer um manual da TENEPS pessoal melhor do que o meu. Muito melhor. Porque é para ela, com todos os requintes, você está entendendo? Do perfil dela, a tendência dela, os desempenhos dela, as possibilidades, potencialidades e potenciais dela. Pensa nisso. Uma loucura. O que é que pode aparecer nisso? Não. Você entendeu, né? Começa a fazer isso agora. Tem algumas pessoas que já estão fazendo esse manual da TENEPS pessoal, que eu tenho indicado isso já faz alguns anos. Tem alguns aí que estão fazendo. É que eles não gostam de mostrar essas coisas, sabe? Tem muito tenepsista que não gosta de falar da TENEPS dele. Walter, em relação à educação infantil, você comenta o processo de ensinar para a criança mexer com dinheiro e com energia, né?
Em relação à criatividade, desenvolvimento da criatividade na cidade, o que você sugere? A criatividade, eu acho que tem que usar a técnica da superdotação. Chega para a criança e fala assim, o que você quer para você criar, fazer alguma coisa? Então você dá tudo que ela quer. Não exige muito não. Mas para a criatividade? É o jeito, isso é a superdotação, é a técnica que a gente usa. Entende? Mas eu já fiz isso e deu certo com muitas crianças. Mas de uma maneira genérica, independente se a criança for ou não superdotada. Não, é todo mundo, porque a criatividade todo mundo tem. Sim. O maior louco, ele é criativo. Vê o processo da motivação e... A criatividade é uma condição da consciência que independe da saúde. É muita gente doida no hospital que cria as coisas. É muita gente doida no hospital psiquiátrico que é criativo. É muita gente doida na guerra que é criativo. Quer dizer, todas essas loucuras todas são criativas. Depende. Pensa nisso. Valdo, aqui. Na caracterologia, você fala dos coadjuvantes. Você pode falar assim, enquanto eles não são iscas lúcidas, eles são assistentes primários, é isso? Porque os coadjuvantes dos assistentes, enquanto eles não são iscas lúcidas, eles são assistentes ainda, não no nível que você está querendo colocar no nível mais... A pessoa que está mais ou menos lúcida a respeito do trabalho que os amparadores estão desenvolvendo, ela é coadjuvante. Mas ainda tem que se qualificar... coadjuvante amparador. Sim, mas aí para chegar aqui na escala, a gente tem que se qualificar para chegar nessa condição de isca lúcida. Pois é, aí ele vê o que é que ele faz. Por exemplo, como é que você é lá no acoplamentário? A sua condição cognopolita. Você, por exemplo, você tem trabalhado muito aqui dentro. O conscienciômetra, você estuda o processo na consciência. Aí, essas duas aqui, ó, você já sai bem. Consciência terapêutica, aí é com você. Consciência somada, não tem nada que ver com você. Duplista, aí você tem que estudar. Por aí vai. Olha bem como é que é. Voluntária conscienciológica. Aqui tem uns 4 ou 5 que são fáceis desses 15. A maioria aí consegue chegar lá. Tá, obrigada. Agora, ser coadjuvante é ser não adventista. Ele não está apenas na lateral, ele está entrando, participando. Não é apenas adventício. Entende? Isso aí é importante pensar. É, porque aqui na listagem a gente se refere mais ao epicentrismo, né? O epicom lúcido já está mais nessa condição aqui de isca lúcida. Agora, tudo é escala interassistencial, né? Que é o verbete hoje. Tá. Isso varia muito. Professor, sim. Aqui em antagonismo, na terceira linha, o antagonismo autoperceptibilidade altruísta e autoperceptibilidade egoística. Você pode falar mais? O caso todo é o seguinte. Tem pessoas que ela só vê o egão dela. Então ela sai de si mesma, mas não sai, porque o egão acompanha. Tudo então que ela fica olhando lá fora, ainda é o egão que ela está vendo. É um reflexo do egão, do umbigão que ela tem. Então ela tem uma autoperceptibilidade totalmente egoísta. Agora a autoperceptibilidade começa a ficar altruísta na hora que a pessoa esquece a si mesma e vê a necessidade do outro, do semelhante, da outra pessoa. Aí então começa a coisa a ficar diferente. E essa autoperceptibilidade altruísta, ela é totalmente diferente da egoísta. E outra coisa séria, se ela alcança um nível de parapercepção, aí então muda tudo. Porque com isso ela amplia, você está entendendo, o universo assistencial dela. Além dela cuidar de consciência, ela vai cuidar de consciência. Por isso que eu falo, mais uma vez, eu vou falar, terceira vez, a tenência é importantíssima. Porque ela exige da pessoa, para seguir direito, ela exige renovação o tempo todo. Não tem saída. E a renovação, ela atinge muito o tenepsista ou a tenepsista através do parapsiquismo, o desenvolvimento do parapsiquismo. Isso ajuda demais. Você entendeu, né? Isso aí. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém aí? Como é que nós estamos?
vocês vão ver que as categorias de consciências, compondo a escala interassistencial, eu fiz na base do índice evolutivo, das faixas de evolução da consciência. Por isso que eu coloquei 14 aqui. Eles se parecem, mas são um pouco diferentes, devido àquilo que a pessoa faz. De modo que é bom pensar nessa condição. Isca interconsciencial lúcida. Isconologia, quer dizer, o estudo da iscaja. Consilúcida é a holomaturologia. O epiconlúcido é epiconologia. A mini-peça autoconsciente, a interassistenciologia. O tenepsista teático é a tenepsologia. O completista é a proexologia. O ser desperto assistente é a despertologia. O ofiexista é a ofiexologia. O usuário das centrais estatísticas é a extrafisicologia. A semconsciex é a semconsciexologia. O teleguiado é o processo autocrítico do teleguiamento. Evoluciólogo é a evoluciologia. O serenão é a serenologia. A consciência é a epiconscienciologia. Então, é a epiconscienciologia. Isso é diferente do epiconologia. É bom a gente clarear isso aqui, que tem gente que às vezes confunde uma coisa com outra. O epicon é uma coisa, agora a epiconscienciologia é outra coisa. Ep quer dizer mais avançado, por cima, que sobrepõe o processo da ciência, a conscienciologia. Pode falar, Fábio. Pode diferenciar o 1 e o 2, ali, a isca interconsciencial lúcida e a consilúcida? Sim. Pode. Todo mundo tem implicado com isso. É a terceira pergunta que fazem hoje. Vocês já notaram isso? Escuta, você é tanto isca interconsciencial lúcida quanto consilúcida, tá certo? Você já é. Valdo. E em seguida, a diferença do epicon lúcido para a mini-peça autoconsciente. O epicon lúcido, ele já trabalha com o parapsiquismo. Agora, a mini-peça autoconsciente, ela trabalha na interassistencialidade. Então, uma coisa depende da outra. Agora, aí, se é mais de um lado, mais do outro, aí é quanto uma pessoa, né? O caminho que ela está desenvolvendo. Tá certo? O que tem? Quando que uma pessoa sabe, ou quando, o que necessita para ela ser um usuário direto das centrais extrafísicas de energia? Em que condição? Arranjar acesso. Sem ter nenhum acesso. Quer dizer, acesso que eu estou falando, sem ter crise, sem ter surto. Ela acessar. Quando ela acessa, uma vez, ela já passa a ser um usuário. Pois é, o usuário é aquela que já usa. Agora, eu quero só te falar uma coisa. Quando a pessoa se torna veterana na interassistencialidade, ela é usuária natural, porque a hora que ela monta um campo de energia, se tem interesse no processo de assistência maior, a central já está ligada com ela. Sim. Aquilo é automático. Agora, eu acho que nesse nível é que aparecem os para-microchip. Isso é o mais comum que tem. É o que fica ligado. Por exemplo, eu tenho uma espécie de situação dessa. Por isso que é que eu falo para vocês. Por exemplo, eu jogo energia. A energia que é minha, a energia que é do amparador, e uma terceira energia que eu falei, não, agora já não sou eu mais, nem o amparador. Até o amparador tem que abaixar, entende, a crista, porque já vem uma terceira força. Isso é a força externa, que eu chamo. Nas 40 manobras tem isso lá. O que eu tinha imaginado realmente, que à medida que você trabalha, potencializa suas energias e você fica aí com uma conexão direta. Eu já tive várias experiências, assim você sabe disso. E, por exemplo, na quinta-feira, eu estava aqui, tentei interagir com o campo da energização e eu cheguei no centro. Aí você falou assim, alguém veio aqui. Realmente eu fui, né?
deve estar sabendo, eu fui e percebi um fluxo direto da central extrafísica, e bem no centro, né? Eu apaguei completamente aqui no assento. Então, eu tinha isso na cabeça, que à medida que você trabalhava, se você acessaria isso, e seria uma condição. Agora, até eu queria te pedir, que já me pediram aí, você falou aí, agora há pouco, outro dia, ontem, sobre os processos das energias, que você leu em outras fontes que eu escrevi. Fala aí que a Adriana escreve aqui para a gente dar para a pessoa lá depois. Onde é que você leu que estão querendo saber, além das 40 manobras, onde é que tem mais? É no, Fala para ela. 200 Teática, na página 91. E hoje eu apresentei o trabalho lá no seminário de pesquisa, foi muito legal. Você já publicou algum artigo nisso? Eu estou querendo... também, depois você dá para ela. Não, mas fala aí, qual é o segundo? Na página 586 do Projeciologia tem as 39 manobras. E na página 91 do 200 Teática tem as 42 manobras. E vão sair as 1052. O Flávio vai fazer a revisão para mim. Vocês estão cheios de manobras. Para publicar, está todo manobroso aí. Agora aqui, há cerca de 4 meses perguntei sobre ambiente de trabalho, penitenciário e hospital. Assumi a vaga de psicólogo no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, no Paraná, na UTI geral e semi-intensiva, e também na ala pediátrica. Pude ter a vivência da mega euforização, felicidade, bem-estar, energia para trabalhar 24 horas. Realmente algo indescritível. Foram 4 dias ininterruptos. Mas o que me fez escrever foi para a direção, foi para informar que no dia 1º de dezembro apresentei a proposta à direção do hospital para criar um núcleo de estudo da espiritualidade sob o enfoque da projeciologia e conscienciologia. Tive que usar o termo espiritualidade para criar link com a visão biopsico-sócio-espiritual da OMS e justificar a criação desse núcleo. A proposta foi aceita e, a partir da próxima semana, estarei organizando a primeira reunião do grupo. Manterei contato para poder pensar no intercâmbio futuro. Está muito bom. Ele é de Paranaguá. Vamos ver isso aí. Vamos em frente. Muito bom. Não estou me achando melhor que ninguém. Por mais que eu ache que praticar a TENEPS para alcançar a dispersidade não seja policarna, quero praticá-la. Estou engateando e tentando dominar o EV. O nosso amigo está se defendendo. Existem vários conscienciólogos que têm consciência que são melhores que eu. Você, a Sirene Couto, Wagner Alegrete. Já deu os nomes. Olha, meu não, menos. A Sirene mais o Wagner são fora de série. Não julgo que estou me achando melhor que os outros. Como já houve numa prova de conscienciologia, o melhor é combater os argumentos do argumentador do que combater o argumentador. Eu quero apenas que o senhor esclareça meu ponto de vista, uma vez que pergunto para você, é porque te considero orientador. Tá certo, mas você entendeu? Quando eu falo que a policarnalidade é exercida na TENEPS, é óbvio. Eu já expliquei isso milhões de vezes aqui, não é isso? O problema é esse. Por quê? Você não sabe quem é que você está ajudando. Não há retorno daquilo que você faz. Como é que fica isso? Pensa bem. Situação diferente. Agora aqui, saí do trabalho de vendas porque gostaria de um serviço melhor para meu bem-estar. Mas só aparece serviço nessa área. Qual o melhor caminho para sair desse processo? Insista que às vezes você vai arranjar um emprego melhor. Vai insistindo. Agora você me dá o papel aí. O que você escreveu? Eu vou colocar lá. Professor, sim? Aqui no binomiologia, interassistencialidade e inventividade. O senhor falou agora mesmo sobre para-microchip, né? Qual que é a associação? Tem alguma? Interassistencialidade e inventividade, aqui, às vezes tem. Se uma pessoa
ela tem já um nível muito avançado de interassistencialidade, pode ser que ela tenha o paramicrochip. Se a interassistencialidade envolve o processo parapsíquico, às vezes tem. O problema é a pessoa ver. Como hipótese, isso tudo é possível. Entende? E aí a inventividade tem a ver também com acesso ao amparador da outra pessoa? No processo assistencial? Isso aí que começa mais. No início é isso. Agora, com o passar do tempo, a pessoa vê direitinho que isso ocorre. Então vem o amparador do assistido, quer dizer, o candidato a ser assistido, que trabalha ou conversa ou tem uma interlocução com o seu amparador. E o seu amparador dá inspiração para você. Quando faz esse triângulo, tudo dá certo. Agora, eu geralmente, quando a coisa é muito séria, mas ocorre um negócio desse, eu me dedico mais àquele caso. E aí a coisa já transcende tudo que a gente mexe. Você entendeu, né? Ok, obrigada. Professor, aqui no grupo tem duas perguntas, então eu vou representar porque ninguém quer pegar o microfone. Tá certo. Fazer. Seja porta-voz autêntica. Então vamos lá. A primeira delas é aonde a pessoa vai quando morre, e a segunda delas é o que o senhor acha da Bíblia. O que eu acho de quê? Da Bíblia. Primeira coisa, uma pessoa quando morre, ela continua sendo o que ela é. Ninguém vira santo de uma hora para outra. Se ela é muito lúcida, ela vai ter lucidez logo. Se ela tem pouca lucidez, ela vai demorar a ter lucidez. Alguns ficam até parapsicóticos, ficam perturbados. Isso depende. E para onde ela vai? Se ela tem boa intenção e a vida foi muito útil, ela teve uma vida de completista, ela vai para uma comunidade extrafísica evoluída. Aí ela vai caminhar mais depressa. Se ela teve uma vida negativa, que o saldo não foi bom, ela vai para a baratosfera. A baratosfera é igual ao inferno, porque o inferno e o paraíso está dentro da pessoa. Agora, a Bíblia. A Bíblia é um dos livros sagrados que tem feito mais mal do que bem na Terra. Porque tudo que é coisa sagrada é um negócio errado. Não tem nada sagrado aqui para a gente ficar aí basbaque, ficar ajoelhado perante aquilo. E a Bíblia é um dos livros mais pornográficos que eu conheço. Agora, ela é bem escrita. Então a pornografia não aparece assim bem clara. Você está entendendo? Mas eu considero que todo livro sagrado, para mim, é tolice. Eu chamo isso de tolicionário, ou seja, é o dicionário das tolices. Tolicionário. Então, essa que é a situação que eu acho. Agora, eu respeito todo mundo que segue a Bíblia, todo mundo que precisa de religião, que segue seita, o problema é deles, mas não tem nada a ver com isso. Entende? Nem quero saber disso também. Chega. Eu tenho retrocognição de vidas anteriores. E com essas vidas nós perdemos muito tempo com tudo quanto é livro sagrado, tudo quanto é jeito que tem por aí. Então hoje eu dou uma bela banana para essas coisas todas. Para mim eu não quero saber disso. E é o que a gente fala aqui. O problema nosso é de pesquisar e não de seguir as coisas que já sejam dogmáticas. A Bíblia é dogma. Novo Testamento, Velho Testamento, tudo é dogma. Seja aquilo que é a Bíblia usada pelos, vamos dizer, alguma coisa lá, por exemplo, os judeus, os católicos, os próprios muçulmanos, tudo tem Bíblia no meio. Isso para mim já é. E outra coisa, eu considero que uma das piores coisas que tem na Terra atualmente é a superstição religiosa, ou seja, o fanatismo religioso. E isso vem, a Bíblia é um dos fatores mais sérios para criar o fanatismo religioso. Então isso aí é um problemão. Agora, nós aqui, eu falo tudo na cara. Nós chamamos isso de impacto-terapia, para mostrar o soco na cara e a fratura exposta da realidade que a gente pensa. Isso é a nossa. E nós estamos debatendo isso, tudo racionalmente. Agora, acho que ninguém pode falar que eu seja, por exemplo, materialista, que seja ateu. Eu não sou. Mas não sou também fanático religioso. Não quero saber disso. Eu trabalhei no movimento espírita há 28 anos. Porque eu achava que lá eu podia fazer assistência, e aquilo me ajudou. Desde a infância eles me colocaram lá dentro. Foi a minha criação da infância. Eu comecei a ter aula de moral cristã com 6 anos de idade. Aula de moral cristã.
tinha uma espécie de catecismo espírita na ocasião. Agora, eu depois deixei isso. Quando eu tinha 34 anos, eu deixei isso tudo. Fui cuidar da minha vida. Para sair fora da dogmática. Aquilo que já tem tudo em cima de você. A gente tem que ter liberdade de expressão, de pensamento e de vivência. Esse é que é o caminho. De modo geral, esse é que é... Só para concluir, professor, o senhor podia falar um pouquinho mais da baratrosfera? O que é exatamente a baratrosfera? É o lugar que as pessoas que são alteradas, então, por exemplo, os psicóticos, extrafísicos, aquelas pessoas que são dementes, aqueles que são psicopatas, que têm alteração, não só os débeis, como os imbecis, que dentro da oligofrenia tem a imbecilidade, a debilidade mental, a imbecilidade e a idiotia. Todas essas pessoas que têm isso que nós conhecemos aqui, pode ser que elas tenham ido para a baratosfera, mas nem sempre. Porque depende da intenção que a pessoa tem. Porque às vezes, aquela pessoa que aparece mais, que parece ser mais inteligente, essa às vezes é que vai para a baratosfera. Por quê? Ela é mal intencionada, está fazendo ilicitudes e crimes aí de tudo quanto é jeito que ninguém está sabendo. Então, esses vão direto para aquela condição negativa. Por quê? Chega lá e vai ter uma melancolia extrafísica. Essa melancolia cria problema para a pessoa. É um problema sério para ela. Professor, no caso do filme do André Luiz, Nosso Lar, aparece essa baratrosfera e ele lá, que eu tinha entendido como ele era um fumante inveterado, e sei lá, talvez nem tão assistencial, porque ele se aborrecia, tratar um casal. Ele fazia, tratava, mas assim, como se diz, sem muito boa vontade. Então ele ficou nessa baratrosfera um bom tempo. E aí, os suicidas, psicológicos, eu tinha entendido mais ou menos isso. O que tem? Não, então, porque pelo que o senhor falou, ele parece que eu tinha entendido um pouquinho diferente. Mas e daí? Não, eu queria saber. Esse ainda é fraco, ainda, porque ele fez muita coisa na vida dele. Ele foi um médico que fez muita coisa. Agora, por outras razões, então, que não aparecem. O problema é esse povo da guerra, por exemplo, os mercenários, que às vezes o cara procurou combater em 3 guerras diferentes. Eu já conheci gente assim. E os snipers? Aquele que é o atirador de elite. Isso é terrível. Eles, por exemplo, lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, eles descobriram que tinha arma de atirador de elite lá no meio. Lá no meio dos narcotraficantes. Tinha arma de atirador de elite. Isso aí é um negócio seríssimo, para a gente pensar. Então o processo todo é o seguinte: quem vai para a baratosfera não precisa de ter muita dúvida sobre isso. Ele já vive na baratosfera. É aquele que está com má intenção, aquele que não está nunca satisfeito com o que tem. Esse já está na baratosfera há muito tempo. Porque as pessoas, elas falecem. O corpo desativa, acaba o corpo. Elas continuam sendo do jeito que elas são, não vai mudar nada, o temperamento é daquele jeito, do mesmo jeito. A pessoa só se torna santa no cemitério, mas é só lá, não sai de lá também. Uma pessoa morreu e virou santo, seja o que for. Entende como é que é? Porque isso é o discurso que se faz, é despedido, o faroel, né? É o bota fora, como a gente chama. E outra coisa, a maioria está aplaudindo, porque se o cara não presta, então, essa é a questão feliz que ele morreu. Ficou livre dele. Então, virou santo. Não quer saber dele. Professor, mas tudo é tapiação. Professor, mas para sair disso aí, parece como ele desesperado de tanto sofrimento, ele pede auxílio. É assim que acontece? Ou tem outro sistema, ou outra possibilidade? Todo, né? Oi? Agora, o povo vive pedindo auxílio. Por isso que tem tanto guia cego. O que tem mais na Terra? É guia cego, não é amparador. E os guias cegos vão atender aqueles que são desvalidos, que estão querendo coisa, por exemplo, às vezes egóica. Então, para atender uma coisa egóica, o amparador não vai fazer isso. Ele vai atender quem quer uma coisa fraterna, boa, amorosa, generosa. Agora, uma pessoa, por exemplo, muita coisa que quer. O cara morreu. Isso tudo eu já vi fora do corpo. Ele faleceu, desativou o corpo, chegou lá.
Aí ele começa a pedir auxílio de tudo quanto é jeito. Para quê? Para matar o cara que ficou, que ainda não morreu. Ele quer que ele morra também. É aí que vira assediador. Olha só. Já está na baratosfera, nem está sabendo que está. É assim um monte de gente desse nível. Então, por exemplo, você vai ver as pessoas que estão numa UTI. Olha o jeito delas. Tem aquela pessoa, por exemplo, que abençoa todo mundo, que está satisfeita com as coisas, está preparada para dessomar. E tem outra que está danada a vida com muita gente. Esse já está na baratosfera. Às vezes, se ele demorar mais tempo na UTI, até pode ajudar. Porque ali pode fazer já um início de contato com aquele povo para ver se melhora. Às vezes ajuda. Mas ele só sai de lá por uma autoconscientização do seu processo? Ou não, ele tem uma ajuda? Autoassédio é a base de tudo. Sem isso, ninguém evolui. Ninguém melhora nada. Tem que ter o autoassédio. Mas ele não sai de lá assim com asas de anjo. Não tem jeito. Isso aí demora. Tá certo? Obrigada. Professor, aqui na letra A, eu poderia ter o contato desse psicólogo que mora em Paranaguá? A minha irmã trabalha na UTI pediátrica de lá, para eu passar o contato para... Você quer saber o nome dele? É o contato, para eu conversar com ele e poder passar para ela. André Cirilo. O Cirilo é com Y e 2 L's. André Cirilo. Ok. Entende? Obrigada. Ele é fora de série. O André tem escrito para mim aqui várias vezes. Legal. E... André Cirilo, eu não sei. Mas ele tem escrito muito aqui para nós. Ok. Entende? E eu queria entender em antagonismo, na página 6, o antagonismo amor doador, amor credor. Se é credor, é considerado amor, professor? O amor doador, o amor credor. Você quer saber o quê? Amor. Se está cobrando algo, é um amor? Eu não entendi isso, que para mim não... A pessoa acha que é, né? Mas isso é questão de gente que pensa assim. Amor credor. Não, você está me devendo isso. Mas isso não é... né? Aí nos processos de divórcio, essa situação aparece com muita frequência. Agora, é lógico que não tem amor nenhum, né? Quando o processo está reivindicando, está exigindo alguma coisa. O verdadeiro amor é de doação, não é de exigência. Mas o amor credor é muito falado, então a gente tem que explicar isso por aí. É uma ilusão, né? Isso aí, não existe. Agora, o processo é aqui, ó, antagonismo, recepção, retribuição. É mais ou menos isso. Entende? Receber e retribuir. Muita gente acha que é credor por causa disso. Não, eu te dei, eu quero receber. Agora veja, toda aquela vivência que a pessoa teve na hora do divórcio, ela quer que pague aquilo. Professor, no caso da família, quando ela começa a cobrar muito a sua atenção, ela quer que você esteja do seu lado... A primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte, tem algum dependente seu? Não. Então, fim de papo. Entenda esse povo e toma conta do seu destino. Quem nasce tem o momento de sair do lar, da casa. Ele não vai ficar lá o resto da vida. Senão, assim do canguru, é errado. Porque eu pensei quando o senhor falou assim, quando tem afinidade é mais fácil das pessoas se encontrarem, né? Ficarem juntas. E quando não tem, fica difícil ficar junto. Mas você já ficou junta, até um determinado. Agora fica junto com outros. É muita gente que tem na humanidade. Não pode ser só aquele núcleozinho pequenininho, familiar. Então, a família nuclear é o início do princípio do começo, mas não é tudo. Tá certo? Tem mais alguém aí que está com o microfone? Como é que nós estamos? Pode falar. O microfone aí para o nosso chefe do cinema, o gerente do Cine Clube. Viva a vida de Sofia. O mundo de Sofia. Hoje tem a continuação. Valdo, queria saber sobre esse mesmo binômio que o pessoal já perguntou aqui, da interassistencialidade e inventividade. Além dessa coisa
para-microchip, do amparador do assistido, né, desse trio que você falou, existe a condição da própria cosmoética, pela intrassistencialidade, levar uma harmonização com o fluxo cósmico maior e a pessoa ser mais inventiva dentro das circunstâncias, né? Diretamente, que eu digo. Quando a pessoa começa a ficar muito assistencial, ela amplia e aprofunda a criatividade. Isso é inevitável. Por causa da conexão. Não, é por causa da cosvisão. Então, da cosmoética. A cosvisão. Mas a cosvisão é que é o negócio sério. É o que amplia mais a cosvisão. Mas a senha é a cosmoética por causa da conexão com o fluxo. A cosvisão já mostra que é uma coisa maior. Então, nesse ponto já é direto. Essa ampliação, ela é inventiva. Então, nesse ponto, a inventividade já é direta, né? Vai direto. Funciona. Tem que pensar nisso. Vale a pena. Obrigado. Agora, nessas questões todas aqui, o problema mais sério que eu vejo em tudo isso é a pessoa ser constante. Para isso, ela precisa ter ordem, ela precisa ter disciplina, precisa ter método, ela precisa de ter organização. Se ela começa a deslanchar com organização, ela caminha mais depressa. Pode falar. Professor, a consciência parapsicótica pós-somática, ela encontra-se na baratosfera, numa comunidade mais avançada? Não, ela fica entre os seus pares, em qualquer lugar. Baratosfera, pode ser em qualquer lugar. Até na casa lá da sua vizinha. Qualquer lugar baratosfera. Ela pode estar nessa onde condição estão os afins da baratosfera. Os doidos, os alterados. Isso é a baratosfera. Tá certo? Agora, vamos pegar aqui alguma coisa que ninguém falou, só para falar para vocês. Na polinomiologia, nós temos o polinômio, atenção dividida, pangrafia, cosvisão, cosmoconsciência. Um dia desse nós falamos desse polinômio aqui. Ele é a base de certas coisas e a interassistencialidade fixa esse polinômio. Agora, o outro aqui, o polinômio percepção, percepciologia. Para percepção, para percepciologia. Também, com a interassistencialidade, isso aqui se amplia. Agora, o outro polinômio, fatos, versões, para fatos, para versões. O que interessa mais seriamente aí é a hora que a versão fica fidedigna. Mas ainda mais sério ainda, é a hora que a paraversão fica fidedigna. Ela fica mais dentro dos processos. Então, a pessoa caminhou mais com o processo parapsíquico. Isso é importantíssimo aí no caso. De modo que esses polinômios, às vezes, fazem a pessoa pensar caminhando para a cosvisão. Por isso que tem no mínimo 4 termos, 4 elementos de propósito, a pessoa pensar. São 4 itens. Agora, para chegar até lá, existem os trinômios, como nós estamos falando aqui. Por exemplo, o trinômio cognosciologia, autocognosciologia, paracognosciologia. Uma coisa é a pessoa ter um conhecimento geral. Outra coisa é ter o conhecimento dela mesma, que é o autoconhecimento. E outra coisa é ter um conhecimento parapsíquico, que aí amplia tudo. Então, esse caminho, esse trinômio, caminha para aquele outro que nós falamos do polinômio. Sim. O que tem a paraversão? Ela pode ser uma surpresa para a pessoa, né? Pode. Porque a versão, a pessoa vê, digamos assim, bidimensional. Ela está vendo uma coisa ali. Não, geralmente ela está vendo o fato, às vezes, com o apriorismo que ela tem, o preconceito que ela tem. Agora, a hora que ela vai ver a versão real dos fatos, que não é aquilo que ela pensou que fosse, ela ouviu falar,
Ela ouviu o galo cantar, mas não está sabendo aonde. A hora que ela vê a realidade que é de uma pessoa diretamente, a coisa muda de figura. Mas também tem relação com, por exemplo, o fato aqui, a pessoa que não tem visão de outras vidas, ela vai ter Agora, o ideal é você escutar sempre uma consciência amparadora para mostrar qual é a paraversão que ela tem daquele tema. Aí você vai chegar perto da paraversão. É um amparador. Por isso que é importantíssimo a gente ter intercâmbio, interrupção com o amparador. E as intuições que, né? As ideias claras que entram, né? Que ampliam a visão. Isso é seríssimo. É o caminho. Agora, então, nós estamos vendo aqui, hoje eu estou chamando a atenção para o binômio, trinômio e polinômio, que são uma escada ascendente de ideias, que pode ampliar muito a cabeça das pessoas. Agora, nessa questão da interessencialidade, isso é extraordinariamente importante. A gente pensar nesse processo de complexidade paulatina, pouco a pouco, chega nessa complexidade. Binômio, trinômio, polinômio. Às vezes a pessoa não vê que nós estamos falando isso aqui praticamente o tempo todo. Quase todo dia nós temos alguma coisa nesse sentido. O que tem? Assim, eu posso ficar com esse? Obrigado. Tá. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da abertura de hoje foram 101 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 34 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. Marta, balanço existencial. Antônio, prova de Conscienciologia. Kelly, Alessandro, curso prática da trirotação da IBEXIS. Rosa, programa verbetografia. Vivian e Natália, congraçamento. E antes, o Fernando vai falar sobre amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós queremos orientar o amigo da enciclopédia que participa do programa ou teve a parcela vencida recentemente, e todos aqueles no Brasil todo que podem aderir, tem interesse e podem aderir ao programa dos amigos, quais são os meios de pagamento? O valor anual é R$ 720, pode ser pago em até 12 vezes conforme o meio de pagamento. Pode fazer pelo site aí www.enciclopediadaconscienciologia.org com os cartões de crédito Amex e Visa. Pode ser feito também na recepção do CAEC, com cartões Amex, Visa e Mastercard, e também em dinheiro ou cheques. E também pode ser feito um depósito na conta do Banco do Brasil, à vista, na agência 3270, conta 44.000, dígito 0, enviando a cópia do depósito. Qualquer dúvida ou dificuldade para acessar o site, para pagar a orientação, pode ligar na recepção do CAEC no 45 35 25 26 52. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite da Apex é para as pessoas que têm interesse em aprofundar os seus conhecimentos a respeito da programação existencial, fazer uma avaliação profunda, e esta avaliação pode ser feita durante a semana do dia 5 ao dia de março de 2011, no curso Balanço Existencial. Dentre as atividades desse curso, nós vamos ter um campo proéxico que vai ser instalado pelo professor Pedro Fernandes e pela professora Marina Tomás. Esse curso visa facilitar a que o aluno tenha acesso às informações do curso intermissivo. Algumas pessoas já aproveitaram o desconto que vai até o dia 31 de dezembro. Então, as informações podem ser obtidas através do site www.apexinternacional.org/balanço sem o cedilha, ou então pelo telefone 045 3525 2652. Obrigada e até logo. Pessoal, boa tarde a todos. Nós queremos lembrar uma semana para a realização da 5ª prova geral de Conscienciologia. Então vai acontecer agora no próximo domingo, aqui no Auditório do Discernimento, a partir das 8 horas da manhã.
a gente quer lembrar, quem for fazer aqui em Foz, para trazer a garrafa d'água, para trazer um travesseiro, chegar às 7h30 para poder haver acomodação e não haver atropelos. Então vai se realizar aqui no Auditório do Discernimento. A matéria da prova é a 6ª edição da enciclopédia, de 1820 verbetes. Como a gente já falou anteriormente, a gente sabe que é muito difícil a pessoa entender e saber com precisão aí esses verbetes todos, mas nós vamos procurar ser específico, sem exigir tanto da memória. A prova está muito interessante e a gente acha que vai ajudar bastante aí no conhecimento da Conscienciologia. Inclusive, queremos agradecer aí ao professor Valdo, que hoje ele revisou aí algumas questões da prova. Uma outra questão é em relação a quem vai fazer a prova fora de Foz. Existem 5 unidades aí que estão confirmadas, né, em São Paulo. Belo Horizonte está faltando mandar aí o endereço. O Cristiano e Dani, está faltando o endereço. O pessoal de Fortaleza está ok. Porto Velho está faltando a lista e o endereço. Tem que mandar isso hoje, no máximo amanhã, que amanhã a gente vai estar enviando por SEDEX aí esse material com as regras lá da realização da prova. Então, aqui em Foz são 74 pessoas que assinaram a lista. Então a gente quer lembrar aí a oportunidade, a importância dessa oportunidade para que a gente possa ter um maior número de pessoas aproveitando aí, né, esse momento. Qualquer dúvida a gente está aí à disposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria fazer um convite aos colegas intermissivistas a participarem do curso Prática da Tridotação Consciencial na INVEX. Venha desenvolver sua intelectualidade, parapsiquismo e a comunicabilidade. O curso vai acontecer do dia 20 a 23 de janeiro, no Rio de Janeiro. Então, fica o convite para quem quer contribuir com a implantação do Holopensene da INVEX na cidade do Rio de Janeiro. Vai ser um evento muito importante para a implantação da Sinvex e o desenvolvimento dessas ideias lá. Então, fica o convite para todos vocês. Nosso contato seria o e-mail contato@sinvex.org. Para quem tiver interesse ou dúvidas em relação ao evento, a gente vai estar informando. Obrigada. Boa tarde a todos. Queremos convidar todos os interessados em escrever um verbete para o próximo curso, que vai ser intensivo, do dia 9 a 13 de fevereiro do próximo ano. Pedimos também que todos os interessados façam suas inscrições até o dia 20 de janeiro. Por quê? Porque como esse curso é bem intensivo, ele vai começar numa quarta-feira à tarde, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente vai precisar que a pessoa já chegue aqui com um tema definido, com uma noção prévia da definição. Então a gente vai entrar em contato com os inscritos pelo menos umas 3 vezes, via e-mail, via online, via algum tipo de oficina online, para poder a pessoa já preparar o que for necessário para a gente dar início, então, no dia 9 de fevereiro, já a escrita do verbete. Quem mora fora, então, tem a grande oportunidade de fazer, então, o seu verbete em 5 dias, 4 dias e meio. E quem mora aqui, que quiser agilizar, também é uma boa oportunidade. Então, só repetindo aqui, a gente pede para os interessados fazerem suas inscrições até o dia 20 de janeiro. Tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde aí a todos. A gente vai comunicar aqui informação sobre a nossa programação do congraçamento. Então, o congraçamento está ocorrendo nos dias 17, 18 e 19 agora de dezembro. No dia 17, a gente vai ter o lançamento da maquete, né, da Ágora. Vamos ter o coquetel gratuito, a apresentação de mímico e vamos ter a apresentação musical. No dia 18, ou sábado pela manhã, a Natália vai falar um pouco para a gente da Biocan, que a gente vai ter uma Biocan na trilha da Cognópolis pela manhã, juntamente com a atividade da feira. Nós vamos ter o Colégio Visível da Conviviologia fazendo atividades durante o dia inteiro. À noite vamos ter música, orquestra de violões, vamos ter o Magno com a banda aqui tocando para a gente. Então a gente tem uma série de atividades durante os sábados que vão ser realizadas. No domingo a gente vai ter uma dinâmica especial do Energossomática. Então a gente vai ter uma dinâmica com o Steiner pelo domingo pela manhã. Então a gente vai também trazer aqui para a gente trazer mais detalhamentos. Eu vou pedir para a Natália falar um pouco mais sobre a atividade
e a gente vai dando continuidade, informando o detalhamento das atividades que vão ocorrer no evento. Então, pessoal, a Biocam é uma atividade ótima que junta a parte de atividade física com exercícios de energia. Então, é uma atividade muito legal para vocês convidarem as pessoas que conhecem, que querem conhecer aqui a Cognópolis. Vai ser dentro da trilha, que ela passa por todos os campos, a maioria dos campos daqui da Cognópolis. E é uma atividade, né, que visa congraçar, né, juntar-nos todos para celebrar, né, o que a gente está conseguindo até agora. Então, fica o convite e vamos à frente. Só um minuto. Lembrando que os recursos do festival vão ser destinados para a reforma do nosso auditório do discernimento. Então, a gente conta com a participação de todos nos eventos. O verbete eleito para amanhã é relação de discernimento, especialidade de discernimentologia. Obrigada e boa tarde a todos.